E o nosso Confia Mulher dessa semana está no ar e a gente vai falar sobre como transformar o seu cliente em fã. Será que é possível fazer com que o cliente venda o seu produto por você, o seu serviço, que ele seja uma pessoa que propague, que atraia novos clientes para você, independente da área ou do serviço que você faça? Seja manicure, encanador, você que de repente tem uma loja física, tem uma loja online. Vamos aprender a encantar o nosso cliente hoje? Então o nosso papo vai começar daqui a pouquinho com a Luísa Dias, que já está por aqui, e com as minhas companheiras de bancada hoje em lados invertidos. Bruna Duarte está ali. Aiê. E Natália Arcanjo está daqui. Então vamos nessa, meninas? Bora. Confia Mulher está no ar. E o nosso Confia Mulher está começando e hoje a gente vai falar sobre como transformar os seus clientes em fãs, em pessoas que vão adorar a sua marca. Será que isso é possível? Vamos descobrir isso hoje? Ó, só para você entender, vamos começar aqui. Você sabia que 95% das decisões que nós tomamos todos os dias, elas são movidas mais pela emoção e pela intuição do que pela razão? E a gente toma, em média, 30 mil decisões todos os dias e a gente nem se dá conta. Seja andar, piscar, respirar, falar, tudo é decisão. E já que elas são movidas pela emoção, tá aí o pulo do gato para você fazer crescer o seu negócio. E a gente vai aprender todas essas dicas com a nossa convidada que já está por aqui. Seja muito bem-vinda, a Luísa Dias Pena, que é empreendedora, fundadora da loja Criare e do Checklist E-Commerce. Então, tanto loja física como loja online vai saber trazer essas dicas incríveis para a gente. Bem-vinda. Muito obrigada, eu estou muito feliz com a oportunidade. Gente, é uma honra, um prazer falar com vocês sobre isso, né? Um assunto que eu sou completamente apaixonada. Ô, Cássia, eu preciso deixar uma coisa registrada aqui, que é o seguinte, não tem pessoa melhor para falar com isso, porque toda vez que a Luísa aparece na nossa rede social, aparece várias pessoas atrás. Eu amo a Luísa, eu amo a Criare, fala pra Luísa de mim, manda um beijo pra Luísa. Então, assim, ela é uma pessoa que sabe transformar clientes em fãs, viu? Ela sabe na prática como fazer isso, né, Nath? É isso que a gente vai aprender aqui hoje. E é muito legal porque quando a gente fala de transformar os clientes em fãs, é aquela marca que teve uma trajetória, mas depois ela só precisa existir, porque a pessoa vai querer. A marca se torna objeto de desejo. Eu falo, assim, atualmente de um lugar muito confortável, assim, né? As minhas clientes, elas ficam na expectativa para as coleções, para os produtos, elas vendem o produto por aí, sem a gente ter que fazer tanto esforço hoje em dia como lá atrás, mas não foi sempre assim, né? Teve um longo caminho até chegar nisso e com muita estratégia também. Então, esse longo caminho, olha, a gente já falou no episódio anterior que a pessoa realmente inteligente, ela aprende com a história, a trajetória, os erros, os acertos do outro. Então, hoje você vai aprender o caminho que Luísa já criou através da Criare para acompanhar com a gente. Luísa, essa história de que a gente compra e que a gente escolhe as coisas mais movidos pela emoção, isso é verdade? Não, é verdade, né, gente? Assim, inclusive, a gente, enquanto donos de loja, enquanto empresários, a gente precisa saber da melhor forma para aproveitar essas decisões do cliente, né? Não é, sem ser invasivo, né? Não é aquela coisa de ficar insistindo, entregando para o seu cliente um produto, uma coisa que, né, forçado ali, mas, na verdade, é criando desejo nele, mostrando como que aquele produto pode ser útil no dia a dia, não só produto, mas serviço, né? A gente vai falar aqui hoje de loja física, loja online, mas também dá para a gente aproveitar para os serviços, né? Uma nutricionista, uma fotógrafa, enfim. É muito importante a gente saber passar essa percepção de valor para o cliente. Certo. Eu queria já chamar as ruas. A gente adora trazer aqui a opinião das ruas. Então, o que os clientes buscam, hein? O que uma loja precisa fazer para te conquistar? Vamos às ruas para saber o que as pessoas gostam e o que leva a pessoa a comprar? Vamos lá. O que você diria que a loja tem que ter para te conquistar? O que precisa ter para conquistar um cliente, para convencer a comprar alguma coisa? Sim, se for loja física, os vendedores. Isso me influencia muito. Você chegar, ser bem recepcionado, te ajudar ali na escolha, tirar algumas dúvidas. Isso sempre me influencia. E na internet é opção. Porque geralmente eu vou para a internet quando eu não acho opção na loja física. Então, se a loja da internet ela me dá mais opções de marcas, de escolhas, aí eu prefiro. Presencialmente é um bom atendimento e online ter bastante recurso à mão para a gente ter, para poder conseguir achar o que a gente quer mais rápido, mais fácil. Ela precisa mostrar para mim o que o produto dela pode fazer por mim e não características físicas do produto.
Quando eu ouço a propaganda ou ouço ela falar do produto e ela consegue demonstrar para mim o que aquele produto pode resolver de solução para mim, é o que vai me fazer comprar aquele produto. Para mim é o diferencial. É preço, qualidade, essas coisas. Primeiro é ter qualidade no produto, né? Mesmo que se o produto seja mais barato, tal, tem que ter qualidade. Você já chegou a estar navegando em algum site, assim, entrou pra dar uma olhadinha e acabou comprando alguma coisa? Sim, na maioria das vezes. Ainda mais mulher, né? A gente tem mania de ficar só subindo e descendo ali e colocando no carrinho. Aí muitas vezes eu encontro algo que eu falo, isso eu quero. Aí eu acabo comprando. Já sim, aquela compra por impulso, com certeza, já aconteceu. Acredito que é quando ou a vitrine ou o próprio vendedor, quando te mostra algum tipo de produto e de alguma forma ele consegue atingir aquela parte sua ali mais instintiva de compra. Ah, sempre, né? Ainda mais mulher, né? Questão de maquiagem, às vezes a gente gosta de sair um pouquinho mais interessante, né? Então, eu acho que sim. Adorei sair mais um pouquinho mais interessante. E aí, Luísa, você acha que é por aí mesmo as escolhas? Sim, você pode ver que várias pessoas ali citaram, né, a facilidade de comprar online, a diversidade, um bom produto, porque tem isso, né? A gente vai falar aqui de encantamento, de transformar os clientes em fãs, mas a gente só consegue isso com produtos de qualidade. Então é um pouco de tudo, assim. As pessoas antes tinham muito receio, assim, para onde que a internet vai levar, para que rumo que isso tudo vai? E as pessoas falavam, não, as pessoas nunca vão trocar, nunca vai substituir, né? As pessoas vão ter dificuldade de comprar online. Ou então, assim, uma certa faixa etária não vai conseguir. Não existe mais isso, né? As pessoas já compram mais online do que no físico, né? Isso são dados. E tá cada vez mais fácil, né? A maior parte dos entrevistados aí responderam sobre a facilidade de comprar, né? Então, se eu tive uma dificuldade no físico, eu jogo no online e eu vou achar com facilidade. E isso faz com que as pessoas busquem cada vez mais produtos no online e, consequentemente, a gente tem ferramentas ali para aproveitar desses impulsos. Gente, pra mim, sabe qual que é o maior diferencial da compra online? Pra mim, porque eu sou mais ansiosa com coisa de compra, assim, eu já quero comprar, já quero usar, já... Então, pra mim, a entrega. A loja disparada que eu mais compro online é a Amazon. Por quê? Porque eu sei que vai chegar no dia seguinte. Então, assim, eu acho que, como existem muitas pessoas também, né? E eu acho que o mundo das lojas online tá cada vez mais atento a isso. Porque hoje a entrega, ela diminuiu bastante. Eu acho que essa diminuição, porque a compra, na maioria das vezes, ela é um impulso. E é um impulso de comprar e um impulso de receber. E na compra online, ainda tem que você pode desistir, né? Do dia seguinte. Isso é péssimo. Porque, assim, as pessoas às vezes desistem mesmo. Então, se já chegou no dia seguinte, não dá tempo nem de você desistir, entendeu? Ô Lu, eu tava conversando outro dia com uma empreendedora lá do Dig, falando, você acredita que é possível a gente levar a experiência do atendimento, humanizar essa parte que no presencial, muitas vezes, isso, né, você consegue ganhar a pessoa ali mais pro online? Totalmente, assim. Na verdade, é o que a gente sempre fala, assim, né? Eu falo isso muito com as alunas, até com clientes também. Como que a gente consegue trazer esse calor humano para o online, né? Porque na loja física eu tenho uma vendedora. Eu tenho os dois, né? Minha loja física eu tenho desde 2019 e a Criare online desde 2012. Então, como que eu consigo trazer esse calor humano para o online? Não necessariamente é isso que você falou de ser bem recepcionado. É também, mas no online a gente precisa de dar tudo que a pessoa não consegue presencialmente. Então, presencialmente eu toco no objeto, eu sei como que ele é, eu consigo ver as medidas, eu tenho uma percepção muito maior. Como que a gente faz isso no online? Com descrições completas, com fotos boas, com o produto no corpo, né, para pessoal aí de moda, vestuário. A gente precisa dar para o cliente o máximo de informações possíveis para evitar a desistência, para evitar a troca. Tudo que a gente fala aqui são pensando em evitar custos, em cortar tempo, né? Então, despesas. Um cliente que desiste da compra, muitas vezes desiste porque tem alguma falha naquele site. Então, uma dúvida de atendimento que chega muito é alguma informação que eu estou deixando de colocar para o cliente. Então, o cliente desistiu da compra, na minha loja, assim, a taxa é muito pequena, porque a gente dá o máximo de informações para ele que ele não desista, né? Ele já compra muito ciente do que ele está comprando. Uma coisa que às vezes acontece é a pessoa entra numa loja louca para comprar. E aí ela chega naquela loja e ela desiste porque o atendimento não foi legal, porque o tempo de espera foi muito, porque ela já olhou ali, já viu que não tem aquilo que ela quer e ela já sai da loja. Às vezes a gente passa só dando uma olhadinha, você não tem a menor intenção de comprar e sai de lá carregado de sacola.
Na internet também acontece isso. Você entra num site, às vezes aparece um pin ali, um pop-up, um negócio, você clica naquilo ali. Gente, pop-up é uma palavra tão velha, né? Gente, eu tô me sentindo batida depois de falar pop-up. Não, é super atual, Mas não, inclusive, é muito- importantíssimo. Mas ela é mais antiga, assim. Mas enfim, aparece um alerta, fica mais bonitinho. E aí, você descobre um produto que você nem sabia que existia, nem sabia que precisava. Você fala, gente, mas eu preciso ter isso na minha vida. Às vezes é uma coisinha boba. E por que isso acontece? O que a gente pode fazer? Onde está o erro de quem entra num site procurando e sai dali sem comprar, ou entra numa loja e sai de mãos abanando, ou só deu uma olhadinha e comprou um monte? Por que isso acontece? Assim, primeiro, as coisas são intencionais, né? Então, o próprio pop-up, como você falou, ele precisa ser inteligente. Não é só colocar um pop-up lá no ar e que às vezes vai até atrapalhar aquele cliente de comprar. A gente precisa saber fazer as coisas com mais intenção mesmo. Então, por exemplo, um cliente entra no seu site, tem muita gente que fala, meu site recebe muitas visitas, mas não tenho compra. Então, tem uma taxa de conversão lá embaixo, né? E a taxa de conversão é o número de pessoas que entram no seu site e faz alguma compra. Por que essa taxa está baixa? Quais são as variáveis que influenciam nisso, né? Muitas vezes é um site ali que está pesado, com fotos que não são tão boas, com descrições mal feitas. Então, a gente precisa atrair o cliente e reter a atenção dele. Isso tanto na loja física quanto no presencial, né? No físico, como você falou, um bom atendimento vai contar muito, né? A forma como que os produtos estão dispostos. E aí vai entrar tudo, o preço, a qualidade, o vendedor, uma equipe muito bem formada que vai conseguir passar a essência ali da sua marca mesmo. No site, às vezes as pessoas têm um pouco de medo, né? Falei o nome de uma marca aqui, já apareceu uma propaganda da Amazon. Eu acho isso o máximo, tanto como empresária como cliente, assim, porque as nossas necessidades estão cada vez mais fáceis, né? Então, às vezes você comenta assim, queria tanto um batom tal, já aparece um anúncio daquilo. Que bom, porque eu acho que antigamente era muito mais difícil. Então, a gente precisa sempre pensar assim, quando o meu cliente entrar no meu site, entrar na minha loja, qual que é a formação, assim, qual que é o caminho que eu quero que ele percorra? E aí, tudo isso a gente consegue com estratégias, deixando tudo bem orientado, qual lugar que o seu cliente vai clicar, né? A gente coloca um banner aqui ou um banner embaixo. Tudo isso é feito de forma intencional. Meninas, comentários? Eu tô aqui aprendendo. Ela tá aprendendo assim, como eu vou fazer, né? Então, você estava falando justamente sobre as coisas de forma intencional. Então, se eu quero começar, tenho uma loja física, quero começar talvez vendendo online ali de uma forma simples, até sem um site mesmo, numa rede social, ou eu tenho um produto, quero montar uma loja, montar alguma coisa até na minha casa mesmo. O que eu posso fazer para ter algo atrativo? Assim, não adianta, a gente vai cair muito no que as meninas sempre comentam, né? Qual que é a importância da nossa presença digital? Porque não tem jeito, seja na sua casa, seja por um site, seja vendendo ali inicialmente só pelas redes sociais, né? Como que a gente consegue atrair esses clientes, como que a gente consegue fazer eles verem valor? Nas redes sociais, com um bom posicionamento de marca, um posicionamento claro de produto, né? Qual que é o valor daquele meu produto? A gente viu o rapaz falando aí na entrevista, então ele falou que ele precisa ver que aquele produto é útil para ele. Como que eu vou mostrar isso para o meu cliente, né? Qual que é a melhor forma dele fazer que ele precisa daquele produto, né? Como que eu vou achar? Eu acho que mais do que ficar falando assim, eu quero que a pessoa veja que ela precisa disso, como que eu vou achar quem realmente precisa? Porque eu falo que produto assim é igual o casal, tampa da panela, todo mundo tem um cliente aí que está buscando o que você está vendendo, né? Então, como que eu chego exatamente nesse cliente, que é o meu público qualificado, entrando, seja no meu site, na minha loja física? Aí não adianta, a gente ficaria aqui falando só sobre redes sociais, mas é o caminho com certeza. Ô Lu, uma coisa muito importante também é você entender quem é seu público, né? Porque se você não sabe com quem você tá falando, você não tá falando com ninguém. E eu acho que até nas redes sociais, no meio digital, a gente consegue fazer algumas definições dentro do nosso e-commerce, dependendo do público que eu tô falando. Você não vai colocar... Até um site, a forma de compra, como é que você vai agir ali. Se você estiver falando com um adolescente de 14 anos, é uma coisa. Se você estiver falando com uma mulher de 50 anos, é outra coisa. Então, já existe um mapeamento, assim, de como que essas pessoas se comportam dentro do digital para efetuar a compra? Sim, total. E a gente até recomenda que as pessoas façam pesquisa com o público de vocês, né? Então, quem está começando, às vezes, é mais difícil, tem uma amostra
menorzinha, assim, de cliente, mas a gente recomenda que seja recorrente, né? Aqui na loja a gente costuma fazer umas 4 vezes por ano, assim, e o processo de venda, ele é o tempo todo um processo de quebra de objeção, né? Então, por exemplo, se eu estou na Criare, qual que é uma objeção da minha loja online? Às vezes é o frete, a pessoa acha que não, né, ai, será que esse tom vai vir? Eu trabalho com produto personalizado, então como será que vai ficar a minha letra nesse produto X? Ou no checklist de e-commerce, né, que é o curso que a gente tem agora para donos de lojas virtuais. Uma objeção é a pessoa acha que é muito difícil. Então eu vou comprar, não vou conseguir executar, não vou conseguir colocar isso em prática. A gente precisa entender a objeção do nosso público para conseguir convencer ele da compra, né? E o que é a objeção? Só o seu público pode dizer. Às vezes, a objeção de um público que eu tenho na loja física é totalmente diferente do online. No físico, muitas vezes, ele quer um prazo ali, ele quer personalizado, mas ele quer rápido, ele quer chegar e fazer na hora. No online, a pessoa não importa de esperar um pouquinho mais, ela até paga um pouquinho mais caro às vezes, mas ela quer ter certeza de como que ele vai ficar depois de pronto. Entender as objeções dos clientes de vocês é muito importante. E aí vale para serviços, para produtos, para tudo. Ô, Cássio, o que está me chamando a atenção nas todas as falas da Luísa é que é aquilo que a gente fala do óbvio precisa ser dito, mas o tempo todo ela está colocando o cliente no centro e o cliente no foco. E isso, por mais que a gente fale que é óbvio, não são todas as empresas que fazem isso de fato, né? E você, Luísa, a gente acompanha você em rede social, tanto pela Criare quanto no seu pessoal, e eu acho isso também incrível. Só abrindo um parênteses, que aí são 2 funis de vendas, eu acho que quem consegue fazer isso também, a pessoa ganha muito. Mas você o tempo todo está mostrando como que isso é um valor muito forte, um DNA que tem na sua empresa, tanto na checklist quanto na Criare, e como que isso reverbera para você conseguir, às vezes, essas informações, né? Quando você tem, de fato, ali o cliente como centro. As pessoas confundem, isso é muito legal de você falar, que as pessoas confundem cliente no centro com o cliente tem sempre razão, né? Legal. Não é isso, é sempre assim... no discurso é tudo muito bonito, mas as minhas clientes, que você falou, toda vez que a Lu aparece, alguém fala, eu adoro a Luísa e tal, é porque elas sabem que, de fato, a nossa escuta é muito ativa. Então, as sugestões são acatadas. Se a gente coloca uma pesquisa e as pessoas falam lá, 80% falou que eles querem o planner com linha, eles sabem que vai aparecer um planner com linha, entendeu? Então, isso precisa ser muito real. Eu falo com as minhas funcionárias, assim, eu tenho muita empatia pelo meu cliente e isso é perceptível, assim, nas falas, nos produtos, nas pesquisas, e isso precisa ser real, assim, né? Quando alguém vem assim, eu comprei uma coisa pela internet e veio com uma manchinha. Aí a gente fala assim, nossa, é só uma folha, arranca a primeira folha, sabe? É só aquilo. Às vezes pra pessoa, não, isso precisa ser... Eu falo com as meninas, vocês entenderam que é grave, assim? Pra gente, né, o produto supérfluo, as pessoas falam, você vende produto supérfluo. Não sei. Às vezes é um presente pra sua irmã que tá indo morar fora e vai guardar pra sempre. Quem vai falar que é supérfluo, sabe? Isso não existe, produto supérfluo, não existe isso, assim. O cliente está sempre no centro e não necessariamente ele tem sempre razão, mas todas as estratégias que a gente faz é sim para agradar ele, porque quanto mais cliente eu agradar, mais eu vou vender, né? Não é assim que eu amo todo mundo, eu também amo, mas é porque eu quero, no fundo, vender, eu quero uma coisa sólida, né? Eu tô falando de uma loja que está há mais de 10 anos no ar. Quantas empresas a gente vê que abrem, aí vende ali no início para os conhecidos, dá uma bombadinha e depois dá uma estagnada. Isso é muito comum. E sabe o que eu acho legal? É que, vamos falar aqui, ó, Luísa, a Criare, ela é uma loja que tem muitos artigos, por exemplo, de papelaria, personalizados, e aí você está indo contra uma outra linha que é a digitalização. As pessoas hoje anotam no celular, ninguém esquece até como se segura uma caneta, e você vai na contramão disso e consegue fazer o seu negócio crescer. Ou seja, você encontrou o público que gosta daquilo. Então não é virar e falar, mas o seu produto não tem mais necessidade, não é mais útil hoje em dia. Gente, a gente está falando de uma linha de produtos de papelaria, que são planners, que são coisas personalizadas. Então, é possível você vender qualquer coisa. Sim. A gente entra muito mais num método de presentes ali, né? A gente nunca vai deixar de presentear alguém. Então, eu gosto de falar assim que a Criare é aquele presente para quem já tem tudo. Nossa, a Nath tem tudo, o que eu vou dar para ela? Então, a gente pensar, que a gente mostrar, né, que a gente pensou naquela pessoa na hora de escolher. Isso que você falou me lembra muito, assim, eu adoro quando alguém fala assim, sei lá, mercado de semijoias, um mercado super saturado.
um nicho super saturado. As pessoas adoram falar isso na internet. Não existe nicho saturado, né? Assim, é claro que tem alguns que tem muito mais, né, oferta e tal, mas se a gente tiver, se a gente conseguir destacar e mostrar o nosso valor ali, não tem essa de produto saturado, não existe isso, assim. As pessoas ainda usam muito papel. É claro que, assim, o digital chegou, mas então a gente vai adaptando. O nosso nicho de produtos aumentou muito também do que quando eu comecei, porque a gente precisava trazer outras coisas. Então, vamos trazer as velas, vamos trazer outro tipo de produtos personalizados, porque a gente também tem que dançar ali conforme, né? Certo. Agora, a gente, neste programa, gostamos de dicas, de tópicos, de listas. E de dados. Dados e pesquisas. Então, vamos para as dicas. Listinha ali, ó, tópicos, para montar uma boa estratégia para atrair clientes. Independente se isso é para um prestador de serviço, para uma grande loja, para alguém que está começando, ou para alguém que vende bolo e que faz o bolo em casa. Vamos fazer uma listinha ali de como atrair. Eu acho que o pulo do gato é diversificar, sabe? Então, não é apostar todas as suas fichas no Instagram, né? Todas as suas fichas, meu público é teen, não sei o quê, eu vou postar tudo no TikTok, ou eu vou mandar para um monte de gente influente. É diversificar mesmo. Então, é um pouquinho de tudo, assim. A gente não vai conseguir estar presente em todos os lugares, mas a melhor forma de atrair pessoas para conhecer o seu negócio é, de fato, diversificar. Então, é um pouquinho de redes sociais, um trabalho bem feito, é um pouquinho de influenciadores digitais, que são muito importantes, né? Estão em alta, tem gente que tem preconceito, mas, né, se bem feito, é uma das formas mais efetivas. É fazer um relacionamento ativo com o cliente. Então, você ter ali um cadastro, a gente ter estratégias de e-mail, estratégias de remarketing, a gente fazer, sim, tráfego pago nas redes, né? Então, é diversificar por onde essas pessoas chegam, né? Eu não quero ficar refém de um único ponto. Ô, Cássia, eu quero só falar uma coisa aqui, porque às vezes as pessoas escutam a gente e pensam assim, nossa, mas para eu ter um cadastro de clientes, eu preciso de ter um CRM, eu preciso de ter um software, eu preciso de investir nisso. E a Luísa, ela tinha um Instagram com 80 mil seguidores, ela perdeu esse Instagram, e aí quando ela começou, que aí ela me contou esse caso, ela falou assim, Nath, eu tinha todos os dados dos meus clientes numa planilha. E isso foi essencial para que eu pudesse começar do zero, porque aí eu consegui fazer uma campanha de e-mail marketing. Eu acho que as pessoas também elas têm que entender essas importâncias desde sempre, desde o dia 1. Tem ali os dados dos seus clientes de forma, assim, minimamente, né, numa planilha de Excel que é de fácil acesso, que você não precisa de pagar nada, nenhum programa, para você conseguir ter isso, né, Lu? Informação sobre o seu cliente é vida. Sim. É porque a gente acha que é muito difícil, né? Por exemplo, no Dig, né? A gente começou também como planilha de Excel. Hoje a gente tem um CRM, mas assim, ninguém vai começar. Muito difícil a pessoa, uma empreendedora, né, que vai começar meu preço, já ter um CRM. É difícil. Então, comece de onde você consegue, sabe? Comece com a sua planilha de Excel. Não fique esperando o momento que você puder ter um CRM para você começar a coletar dados. Começa a coletar hoje. Manda para os seus clientes um aplicativo, faz um forms para eles, manda para eles e depois você compila todas aquelas informações e guarda. É tão simples, né? Não precisa de muito para você ter dados. Eu gosto de falar assim que toda entrevista, toda palestra, toda aula que eu assisto, eu penso assim, não, dentro da minha realidade, o que eu consigo aproveitar disso, né? Então, disso tudo que as meninas estão falando. A Cássia comentou, quem vende ali, às vezes, só pelas redes sociais. Se você vende, a pessoa encomendou, pegou o endereço e tal, mandou, você não tem um dado de WhatsApp dela, um dado de e-mail, né? A data de aniversário, que é super simpático saber, gente. Sim. E valioso, né? Não só simpático, valioso. E como você falou, uma coisa que eu gosto muito de falar, informação é tudo, assim. Quando eu treino as meninas para atender, seja online ou no digital, eu falo, tudo que o cliente te fala é uma bombinha ali que a gente tem a nosso favor. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu preciso de um presente para viajar. Entregou, a gente sempre manda boa viagem. A pessoa fala, tenho não sei o quê, sucesso, vou casar, felicidades. Tudo que a gente consegue, o mínimo de informação que ele me dá, eu consigo aproveitar. E tem uma coisa importante também, né? Que é sempre bom lembrar que as pessoas são carentes. Sim. E isso é bom. As pessoas maravilhoso. Pessoas falam assim, o cliente depois da pandemia, adoro quando fala assim, cliente depois da pandemia ficou imediatista, o cliente quer tudo para ontem. Que ótimo, porque tudo isso que a gente está falando aqui deveria ser pré-requisito e as pessoas não fazem, né? A maior parte das lojas, das empresas não fazem isso. Então, que bom que a gente consegue ter clientes assim, porque quem faz vai se destacar muito fácil. Gente, eu vou citar um exemplo, pessoal, que é um negócio incrível. Eu fui uma vez fazer uma barra de calça
tá? Presta atenção. Eu queria usar uma específica calça no dia do meu aniversário. Isso tem 2 anos. E eu fui fazer uma barra da calça. Eu precisava de última hora. Fui numa loja, num shopping lá, que faz o negócio na hora. E aí elas fizeram em 30 minutos, estava pronto. E depois disso, já é o meu, nesse mês de abril, foi o 2º aniversário que elas me mandaram uma mensagem fofa de feliz aniversário. Eu fiz a barra da calça uma vez, numa pressa. E eu nunca me esqueci, porque, olha só, tô me lembrando agora, e se eu precisar fazer uma barra de calça com urgência, onde eu vou? E olha só, eu fui uma única vez. E poderia ter sido uma experiência traumática, né? Uhum. Ai, cheguei lá, falaram que é na hora, não foi na hora, fui mal atendida, a calça não ficou boa, porque é isso também, você faria de novo porque ficou boa. Sim. É o que eu falo, a gente tá falando aqui, transformando e tal, mas o produto, a base, vai ser sempre a base, né? Assim, o seu negócio tem que ser bem feito pra gente conseguir ter Pra ter estratégias perpetuidade, né? Isso, Senão isso. é o famoso Senão você ia voo de falar, galinha. elas foram super fofas, mas, nossa, a barra ficou O péssima. serviço Não não é volto bom. só por causa disso também. É um pouquinho de tudo. Isso que eu falei, diversificar, é a engrenagem toda tá um pouquinho funcionando. Exato, é isso que a gente vai falar agora, que é eu atrair o cliente. E aí? Porque não é só atrair. Então, vamos para as ruas para saber qual é o diferencial para encantar. O que a loja precisa fazer? Gente, quase derrubei aqui. O que a loja precisa fazer para te encantar, hein? Vamos lá. Já aconteceu de alguma loja te deixar encantada, vamos dizer assim, que você virou cliente dessa loja, que você compra com frequência lá? Tem. Um atendimento muito tranquilo, você fica bem à vontade. Então, você tem que comprar um presente, você lembra da loja. Os vendedores, a opção, o preço, tudo. A gente fala que muitas vezes a loja é até mais cara, a gente vê outras com preço melhor, mas se o ambiente, os vendedores conquistam a gente volta. É uma loja de roupa masculina. Me encantou no primeiro momento, porque quando eu cheguei na loja, eu fui comprar roupas. Na verdade, eles já tinham me encantado pela internet, pela apresentação, como ele fazia da roupa. Mas quando eu cheguei lá, simplesmente para poder comprar uma roupa, eu recebi uma consultoria, um a mais, né? Uma consultoria, e ele conseguiu me mostrar exatamente como que eu ficaria naquela roupa e a sensação que eu ia ter quando eu chegasse no ambiente onde eu queria ter. Acho que é exatamente isso, para tudo quanto é produto. Quando ele consegue mostrar não o produto em si, mas a sensação que você vai ter quando estiver usando aquele produto, eu acho que é o diferencial realmente. E ele conseguiu fazer isso comigo. Inclusive, minha filha era vendedora de uma loja aqui, né? E assim, o vendedor, ele atrai muito o cliente, né? Se a vendedora for espontânea, tiver uma boa aparência também, né? E também é importante. Não é beleza, eu tô falando, é aparência, porque bela eu acho que toda mulher é. Só que a vendedora é sim importante para chamar a clientela, né? É muito importante, sim. E aí, Luísa? Gente, eu adorei esse rapaz que falou, vou pegar o exemplo dele, porque assim, e tem até a ver com o que você falou também, né? A gente cria expectativas de tudo, né? Então, para vir aqui, a gente cria uma expectativa, quem tá assistindo cria uma expectativa. A gente cria expectativa de tudo o tempo todo. E a nossa percepção vai mudar. Então, às vezes, a Nath tem uma percepção, a Cássia tem outra, a Bruna tem outra, eu tenho outra, de um mesmo produto, de uma mesma barrinha de calça. Barrinha não, bainha, né? Então, assim, a necessidade do cliente também vai variar. Então, era no dia do seu aniversário, tinha uma urgência, tinha uma coisa ali, chegou lá para comprar as roupas e teve uma consultoria. É sempre a gente tentar, assim, um cliente encantado, né? Um cliente que foi atraído e que ele, de fato, vai ser encantado, é um cliente que ele consegue ter uma percepção de valor ali maior do que ele estava esperando. E o contrário é muito ruim, né? Quando ele tem uma expectativa frustrada, né? Quando ele tem uma percepção menor do que ele estava fazendo, do que ele estava esperando, aí é o que a gente não quer, né? Assim, sim, é o que é mais difícil ali de reverter. Mas não é tão difícil superar as expectativas de alguém, é entregar sempre um pouquinho a mais. Aí as pessoas falam, eu não tenho recurso para isso, aí fica caro, eu tenho que colocar um brinde. Não, às vezes só da coisa funcionar certo, sabe? Do pedido ser entregue no prazo, então a gente tá falando aqui do físico, de ter uma vendedora, de ser bem atendido, de ser rápido, de ser eficaz, de ser bem embrulhado, de chegar inteiro, porque tem isso, tem coisa que a gente compra online que nem inteiro chega, né? Então... Vocês estão vendo, assim, que não precisa de muito. O que a gente sempre busca, e é o ideal, assim, né, de todas as vendas, é que a gente consiga que ele perceba um pouco mais de valor do que aquilo que ele estava esperando. E nem sempre vai ser possível, porque às vezes eu tenho uma percepção de valor diferente da sua, né? A gente está lidando com pessoas, assim. Então, a gente consegue padronizar para tentar ali sempre suprir essas expectativas. E aí claro, com o que todo mundo falou, né? Com um bom atendimento, um bom produto, um preço justo. Porque eu adorei uma pessoa que citou também, eu não ligo de pagar um pouquinho mais caro. E é isso, né? Por que alguém compra uma agenda de R$230, né? Que a gente tem um planner que é R$220 e não de R$39,90? Porque ele enxerga valor ali, ele vê valor naquela compra.
E é o que ele falou também, né? É questão do que aquilo desperta em você, o sentimento que aquele produto vai despertar em você. Às vezes, se ele vai comprar o planner de 39, ele não vai utilizar ele da maneira como, né, como uma coisa assim, quase que um diamante. Aí o planner de 230, ele vai falar, não, eu vou escrever aqui todo dia, porque esse planner tem um valor sentimental pra mim. Então, eu acho que é pegar no sentimento também, sabe? Sim, né? que é essa questão da necessidade, né? Eu adoro o exemplo da cervejinha. Não sei nem se pode falar de cerveja, assim. Mas, por exemplo, você tá no carnaval, então tá calor, carnaval de BH, lotado, tô morrendo de sede. O que passar na frente, a gente toma. Né? Qualquer coisa, qualquer marca, tudo a gente vai tomar. Porque eu tô morrendo de sede, a minha necessidade é aquela. Agora não. Eu tô indo com meu marido comemorar no Rio de Janeiro, aniversário de casamento, sentei num bar, sonhando com um chopinho gelado. Eu quero que aquela experiência seja totalmente o oposto, né? Que seja o chopp, assim. Então, é importante a gente pensar isso, assim, qual que é a necessidade daquele cliente. E aí, a gente sempre vai cair no cliente, né? Que foi aquilo que você falou. A gente sempre vai estar olhando para o público, para quem a gente está falando. Então, dependendo do meu produto, eu só preciso ter uma bainha rápida. A pessoa quer fazer ali rápido. Ou então, eu preciso ter a bainha que a pessoa vai deixar aqui, vai demorar 28 dias úteis para ficar pronta. Tudo isso vai mudar na nossa entrega. E grandes empresárias, empreendedoras que a gente convive, que eu vejo, tem muito essa mentalidade que você trouxe, Luísa, de, gente, o dinheiro não está no banco, o dinheiro está no problema. E quando a gente entende isso, né, você vai buscar resolver aquele problema e você vai buscar fazer o arroz com feijão bem feito, que foi o que você falou muito aqui, né, Lu? Mas também, assim, qual que é o problema que eu estou resolvendo ali? O problema é que as pessoas não fazem o arroz e feijão bem feito, né? Então, eu sei exatamente o que eu posso fazer. Inclusive, lá na loja, eu acho que é uma dica legal, você falou que adora, né? As listinhas lá na loja, a gente tem, na nossa precificação, uma taxa de prejuízo, que me dá ali uma capacidade de, assim... às vezes, eu recebo muita pergunta, assim, de aluno, né? O cliente preencheu o endereço errado. É da minha obrigação mandar um de volta? Você quer que eu te responda legalmente? Não. Não é, ele tem que pagar outro frete. Mas quanto que vai te custar para mandar? É uma coisa que acontece sempre, porque a gente tem que jogar na balança também. Se não é uma coisa que acontece sempre, eu tenho essa taxa ali de prejuízo na minha planilha que eu consigo falar, olha só, porque é isso também, eu tenho que mostrar valor no que eu tô fazendo. Então, Cássio, eu tô te fazendo um favor. Você preencheu aqui errado, a gente já identificou. A obrigação, mais ou menos assim, a obrigação seria sua de pagar, mas como a gente aqui é muito legal, vou assumir isso para você, a gente já tá reenviando. Porque senão o cliente também não percebe valor, né? A gente tem que falar, não é isso de ficar devendo um favor, mas se a gente não mostra valor naquela atitude, muito dificilmente a pessoa vai ver. As pessoas estão comprando 1000 coisas, minha loja é só mais uma. Então eu sempre falo, a gente identificou aqui, estamos assumindo. Às vezes alguns prejuízos são mais baratos do que comprar uma briga X ou Y. É aquilo que a gente falou no episódio anterior, né? Saber vender seu próprio peixe. Você fez alguma coisa, tem que mostrar, tem que falar, olha, eu fiz. E tem que ser também. E quando você falou do caso, quando o problema é do cliente, mas quando o problema é do estabelecimento, falando loja física, tem que ser rápida. Não, pra tudo. Pra tudo também. Online também, né? Eu tava lembrando que esse final de semana eu fui tomar um sorvete. Aí eu fui pedir um café também. Na hora que chegou o café e o sorvete. Na hora que eu vi, o café tava com um bichinho. Caiu um bichinho. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei pro cara, falei aqui, tem um bichinho no meu café. Ele prontamente pegou o meu café. Falei assim, ele vai trazer outro. Só que assim, ele esperou eu terminar o sorvete, todo mundo que tava comigo, meus filhos, todo mundo terminar o sorvete, e na hora que eu tava indo pegar a conta, ele trouxe o café. Então assim, a intenção foi boa, mas não foi eficaz, não foi eficiente. Eu falo isso com as meninas, com as minhas funcionárias, a gente tem que ser firme e fofa, assim. Então, um atendimento firme e fofo eu sou simpática e tem que ser gentil e eficaz. Então, eu sou simpática, mas eu resolvo rápido. Porque o que acontecia na loja antes, e aí, né, eu tinha muito menos recursos, eu não tinha tantos braços como eu tenho hoje. Igual eu falei, tô falando aqui de um lugar, de uma empresa que eu já tenho uma equipe que consegue me ajudar nisso. Quando a gente faz tudo, né, quando a gente recebe o pedido, quando a gente embala, atende, manda, resolve, é muito mais difícil, realmente. Mas o que acontecia? Às vezes a cliente chegava nervosa assim, minha caneca chegou quebrada. Pode acontecer com qualquer loja. E eu falava assim, nossa, desculpa, a gente vai resolver, fica tranquila. Ela não estava mais nervosa, consegui reverter aquele cliente ali nervoso. Eu demorava muito para enviar outra, eu tinha um processo muito falho desse tipo de erro. E aí ela ficava 10 vezes mais nervosa, porque você ficou mais nervosa com a demora de trazer o outro café do que com o bichinho. Foi, total. É o que eu falo, assim,
Como que a gente pode fazer para não deixar chegar nesse ponto? E aí é sendo eficaz, entendeu? E sempre jogando para o cliente, porque se as percepções são diferentes, as resoluções também são, né? Então, às vezes eu falo assim para você, vou trocar o café. Não, eu nem quero mais. Eu quero que não cobre, porque meu filho já tomou sorvete, vai ser mais difícil para mim tomar esse café. Então, eu sempre falo, olha, aconteceu isso aqui. Se eu trocar, fica bom para você? Joga para o cliente, entendeu? Isso é uma ótima dica. Joga para o seu cliente a resolução. O que eu pensei foi isso aqui, fica bom para você? Porque, às vezes, se a irmã, eu falo toda vez esse exemplo da irmã na Suíça, porque foi uma cliente minha mesmo. Se a irmã tá indo para a Suíça e o pedido atrasou, não tem nada que eu faça, eu não vou conseguir mandar para a Suíça, sabe? Não adianta eu mandar outro. Então, nem sempre a resolução é tão fácil assim. Então, às vezes, eu sempre jogo para o cliente, isso aqui aconteceu, para você fica bom assim, dessa forma? Joga para o seu cliente a resolução dentro ali das suas possibilidades, lógico, né? Porque senão a pessoa vai falar assim, eu quero a sua loja. Então, assim, joga ali, eu pensei isso ou isso, o que fica melhor para você? Você quer outro café rapidinho ou você prefere que eu não cobre esse café? Joga 2 opções sempre ali, que eu tenho certeza que você vai conseguir reverter. E aí resolve rápido, troca o café rápido, faz a calça rápido. A gente consegue lembrar de muitas experiências ruins, né? É difícil, às vezes, a gente lembra também das experiências boas, né? Se foram de fato boas, mas todo mundo consegue contar aqui caso até amanhã de coisas ruins que marcaram e tipo, nossa, não era difícil, era só trocar ali, sabe? Não é difícil. Agora, se eu tenho um produto bom, uma boa qualidade e não estou atraindo o cliente, onde está o erro? Tem 2 cenários, assim, né? E é inevitável a gente cair nessa de redes sociais, de tudo. A gente, às vezes, não está conseguindo passar o valor que aquele produto tem. Porque dificilmente a gente pega alguém para analisar, uma loja, um aluno, alguém que procura a gente assim, e tem um produto ruim. Muitas vezes a gente tem 2 cenários. Ou a pessoa tem um site muito bom, uma loja física bem estruturada, um produto bom, que não chega a ninguém, né? Que não entra ninguém, aí tanto para online quanto físico é o mesmo exemplo. Ou a pessoa tem um site muito ruim, uma loja muito mal feita, com um produto bacana que entra muita gente, mas não compra porque naquela loja não tem estratégia. O que a gente precisa é o melhor dos 2 mundos, né? Um site bem estruturado, porque não é só colocar uma loja no ar, fazer de qualquer jeito e achar que vai vender. Não é só achar um ponto físico para fazer algumas coisas ali na sua casa e achar que vai vender. É um pouco de tudo, assim. Então, como que eu consigo atrair esse cliente? Diversificando as formas que eu quero que ele chegue. Então, vai chegar gente por rede social, vai chegar gente por conhecidos, vai chegar gente por QR Code, vai chegar de formas diversas. E quando eles chegam, como que tá a casinha, assim, né? Tem muita gente que fala, então agora eu tenho que investir em patrocinado, se eu não pagar, eu não vou aparecer nas redes sociais. Se você não tá com a casinha arrumada, com a loja bem feita, você pode pagar o que for, você pode pagar a blogueira que for, que não adianta, as pessoas vão entrar e não vão comprar. Então, a gente quer um cliente, um público qualificado, saber onde seu cliente está, saber do que ele gosta, saber as necessidades dele, qual o problema dele, por que ele te procura, por que ele quer comprar um planner seu. Um cliente que compra um planner meu, a última coisa que ele quer é organização só. Ele quer também, mas ele quer ter um produto bonito, ele quer saber que ele investiu naquilo, aquilo vai estimular ele a ser mais organizado. Então, é saber para quem você está falando, como que você pode fazer ele perceber esse valor e falar com as pessoas certas. Interessante, né, que você falou dessa questão do vínculo emocional que a pessoa vai ter com o seu produto. Sim. Que a gente está naquela era em que todo mundo quer tudo para ontem e às vezes eu falo assim, nossa, eu estou querendo comprar uma coisa, mas hoje eu não quero contato com humanos, eu sou muito assim. Aí eu vou e compro, eu quero uma coisa que eu preciso muito, eu quero rápido. Mas tem hora que você quer ter uma experiência de compra. E tem marcas que você fala assim, às vezes ninguém conhece, poucas pessoas conhecem aquela marca específica, mas você é um cliente fiel e tudo que aquela marca vai fazer, você quer. Tem outras marcas que a marca fala, vou lançar, já tem fila de pessoas, por quê? Porque elas têm um vínculo com aquilo, conta uma história para ela, faz parte de algum contexto. E isso é uma das coisas mais difíceis, mas é uma das coisas que mais perpetua a sua possibilidade de venda, né? É criar uma marca que tenha vínculo com as pessoas. Sim, sim. Eu acho que a gente precisa entender o nosso público, assim, falando da minha experiência, né? O meu público amadureceu comigo. Então, eram meninas que às vezes ele estavam na universidade, que se identificavam muito comigo, tinha mais ou menos a minha idade. E aí elas foram crescendo, foram saindo de casa. Hoje em dia, muitas são mães. Já tem, né, sua casa própria, são casadas, enfim. A gente entender para quem a gente está falando é importante em todas as etapas, em todas as perguntas que a gente está se fazendo aqui hoje, né? Então, eu consigo saber, assim, exatamente
Por que aquilo ali tem um valor emocional? Por que aquilo ali vai te acompanhar? E aí vai entregar qualidade, a gente vai entregar um acabamento exclusivo, um bom produto, né? Porque, na verdade, tudo isso que a gente está falando, e eu vou ser repetitiva, tá, gente? Não adianta, a gente precisa ter um bom produto por trás, né? Para criar esse vínculo. E a gente precisa mostrar os bastidores. Vocês falaram essa questão de vender o peixe, mostrar valor para o seu cliente, mostrar que você está fazendo aquilo. A gente também precisa mostrar que é difícil, né? Então, por que esse planner é caro? Gente, é super difícil. Isso aqui são 11 fornecedores diferentes. Hoje a gente foi comprar uma máquina. Eu mostro tudo nos bastidores, assim, para as pessoas perceberem, assim. Muitas das minhas clientes têm isso assim, eu compro com a Lu. A gente até fez uma pesquisa recentemente, por que você compra da Criar e não da concorrência? E as pessoas caíam nisso, por causa da Lu, por causa da equipe, porque eu gosto das meninas. O produto aparecia, mas muitas vezes era a última das coisas que elas falavam. É porque o ser humano, ele genuinamente quer ajudar o outro, né? Sim, assim, sim. essa é uma verdade. Quando você tem uma pessoa por trás, né, o ser humano não conecta, a gente não se conecta com empresas, a gente se conecta com as pessoas que estão por trás da empresa. E aí, na hora da sua de fato, compra, se você tem uma pessoa ali que você gosta, claro que você vai querer ajudar aquela pessoa. É genuíno, né? E com as histórias, né, Lu? Quantas vezes a gente vai numa loja, só te interrompendo, e aí a gente fala assim, eu compro ali, eu faço revisão de carro só naquele lugar, porque eu adoro aquele rapaz. Eu adoro. Quantas vezes a gente faz isso? E muitas vezes, esse tipo de vendedor leva o cliente com eles, né? Então, você troca de salão, que a pessoa que você adorava foi para outro. Então, assim, como que nós, enquanto marcas, a gente consegue fazer... Vocês falaram aí do dono da loja, né? A gente consegue fazer que, independente de quem tenha na equipe, seja todo mundo o mesmo padrão, para todo cliente chegar, ele é um cliente da Criária. As minhas funcionárias, assim, são um amor com as meninas, porque elas têm esse padrão que é da Criária, né? O processo tá com a gente, o padrão tá com a gente. E eu acho que esse encantamento passa muito por contar essas histórias, porque é isso que gera o vínculo também, né? Igual você falou das histórias das suas clientes que viraram mães, por que aquilo ali é importante? Porque é isso que gera identificação. Na hora que eu escuto ali algo, mamãe que empreende e tal, aquilo ali o meu ouvido já sobe, porque é aquilo que eu vivo. Então eu vou me conectar com aquela história, eu vou me conectar com aqueles valores que estão sendo... Então, assim, eu acho muito importante a gente deixar isso também, a importância de se contar boas histórias, né? Sim, e tudo com um limite, assim, né? Eu tenho um Instagram pessoal aberto, que foi o que a Nath comentou no início, e que, de fato, foi o que me salvou também, além dos e-mails, além de tudo. As pessoas tinham uma conexão comigo, e eu abri esse Instagram, porque as pessoas falam, é um Instagram pessoal. Não é, né? É um Instagram aberto, de uma pessoa física, mas não é pessoal, porque, né, eu ainda estou lá como dona da loja e tal. Mas eu consigo, por lá, mostrar algumas coisas que talvez no perfil da empresa eu não conseguiria. E eu sei que muita gente tem essa restrição de aparecer ou não. Para mim, tem pontos negativos, claro, mas para mim, eu colhi muitos bons frutos disso. Porque é muito mais fácil você xingar uma empresa do que você xingar a empresa da Lu, sabe? Você fala assim, nossa, as minhas clientes, assim, se eu for mostrar como que elas mandam uma reclamação, assim, olha, tô te dando esse feedback, a pessoa quase pede desculpa para reclamar. Eu falo, não, pelo amor de Deus, a gente vai trocar, a gente vai resolver. Por quê? Porque as pessoas têm essa empatia mútua, né? A gente com eles e eles com a gente também. E isso só é possível se a gente mostrar, não adianta. A gente tem que mostrar que é difícil, a gente tem que mostrar, né? Nossa, que a gente ficou meses, a gente lançou um produto recentemente que a gente tá em agosto, né? Setembro, a gente começou a pensar nele em janeiro. Então, olha só, 7 meses fazendo um produto. Se a gente não contar isso, a pessoa fala, lançou um produto. Mas não, eu tenho que mostrar o valor. E agora vamos falar sobre esse encantamento. Em qualquer segmento eu consigo encantar o meu cliente. Sou manicure, encanador, cabeleireiro, ou de repente eu sou um vendedor. Em qualquer segmento, a gente pode ter uma estratégia, uma forma para encantar esse cliente? Em qualquer segmento, gente, até grandes redes, né? Se a gente pegar, por que a gente vai num supermercado X e não no Y? Em qualquer lugar, em qualquer relação, a gente consegue encantar, né? Então, a gente consegue ter um atendimento gentil, a gente consegue ter as coisas, o processo como um todo, ele precisa ser bem feito. Porque, como eu falei, se a sua experiência toda foi ruim, pegando esse exemplo aí do supermercado que eu falei, se a minha experiência inteira for ruim, não adianta nada a moça do caixa ser simpática. Porque não é aquilo só que vai me marcar, entendeu? Então, a gente precisa, todos os pontos de contato que o meu cliente tem com a minha marca, eles têm que ser bem feitos. E isso vai desde o produto até as comunicações, os e-mails que são enviados, a vendedora, sim. A gente fica, às vezes, muito focado no encantamento ligado a pessoas, né? Mas quando a gente joga isso para online, eu praticamente não tenho contato com pessoas. Então, como que são as comunicações? Como que são os e-mails que esse cliente recebe? Se der alguma coisa errada com os correios ali, né, com quem faz a entrega, como que esse cliente é avisado?
Como que a gente resolve um erro que aconteceu? Então, todos os pontos de contato do meu cliente, seja uma embalagem, até o produto em si, até a pessoa que entrega, tudo isso tem que ser muito... Quando a gente está no online, tem que ser muito bem feito, porque eu não tenho alguém... eu não faço ideia como que o entregador da transportadora vai entregar, se ele vai ser simpático ou não. Eu não controlo isso, né? Eu não tenho uma transportadora. Então, a minha caixa tem que ser linda, o produto tem que chegar bem embalado, porque ainda que a experiência, em algum momento, que não depende de mim, não sair tão bem, eu consigo me garantir ali nos processos que eu controlo. Sabe uma coisa que me encanta na compra online? Quando eu abro a embalagem e tem um bilhetinho de agradecimento feito à mão. Sim. Porque é sinal de que alguém parou para escrever aquilo para mim, né? De que teve um ser humano, né? Que teve uma pessoa e não uma máquina por trás daquilo. Isso é uma coisa tão simples e que, para mim, enquanto consumidora, faz uma diferença incrível. Sim, muito. Já tá assim, tem muitas pessoas que procuram às vezes um produto, como você falou, em grandes redes, em marketplace, e compram de lojas menores que vendem, porque sabe que talvez vão ter uma atenção maior ali, não vão ser só mais um grande número. E as grandes redes também estão fazendo o inverso, né? A gente tem lojas hoje enormes que estão trazendo cada vez mais essa humanização para o processo e mostrando, eu fui a fulana que, né, desenhei sua calça, eu que embalei seu pedido e A tal. Reserva faz isso muito bem, né? Sim. Tem marcas grandes já consolidadas. Que a gente acha que é difícil, né? Falar assim, mas se a marca for uma marca gigante, como é que eu vou escrever? Gente, é possível. Né? Nada é difícil, gente, com boa vontade. E aí, como eu falei, com padronização, né? Em colocar aquilo ali no seu processo é uma vez só. Uma vez que você vai ter um cartão que a pessoa coloca ali quem embalou, ou às vezes, não, para mim é inviável pelo meu volume de pedidos ficar escrevendo uma cartinha à mão. No meu caso, seria inviável. Então, o que a gente coloca ali dentro para a pessoa perceber valor, para ela ver? Às vezes a gente coloca o nome dela escrito de uma forma diferente na caixa, às vezes a gente coloca um brinde especial, né? E aí o que eu falo, tomem muito cuidado com o brinde também, porque o brinde tem que ser igual para todo mundo, não adianta a Nath fazer uma compra e receber de um jeito e postar, e a Cássia fazer outra, receber outra coisa, ela vai falar, mas na minha caixa não tinha aquilo ali, né? Então tenham cuidado, tudo tem que ser padrão, assim. E achar dentro do padrão um calorzinho humano, assim, uma coisa afetiva. Certo. E uma coisa que a Bruna tinha falado, né? Que as pessoas, elas não confiam em empresas, elas confiam em pessoas, né? Quando a gente vai fazer uma escolha, a gente faz uma escolha, voltando lá no comecinho aqui do programa, 95% das nossas escolhas são baseadas em emoções, nas nossas percepções. E aí, agora vamos para um outro ponto. Você estava dizendo dessa importância de você atender bem e não deixar brecha. Por quê? Como você vai transformar o seu cliente num vendedor do seu produto? Será que quando eu compro um produto e eu gosto, eu vou falar para o outro, eu vou te indicar para o outro? Será que nas ruas as pessoas indicam? Vamos conferir. Quando você vai nessas lojas, quando você, por exemplo, acha algum site bom, uma recepção boa, vendedores bons, você costuma indicar essa loja para amigos, familiares? Com certeza, com certeza. Sempre quando me pedem indicação, se é uma loja que eu gosto, eu indico. Não. Geralmente, quando é online, você olha lá os comentários, né, sobre o produto, a gente vê as avaliações, aí a gente vai e meio que compra no risco também, né? Porque a gente não sabe se é bom ou se é ruim. Mas não, geralmente eu compro por impulso mesmo. Ah, sim. Pelos produtos, pelo preço e pelo atendimento. E acontece o contrário, de você pedir indicação para amigos e familiares de alguma loja que eles confiam, vamos dizer assim, quando você está procurando algum produto específico e não sabe aonde achar? É mais raro, mas acontece. Às vezes, sim. Às vezes, quando eu vejo que tem promoção, alguma coisa parecida, aí sim. Sim, indico sim. Eu acho que hoje, nessa nossa geração, a gente mais pergunta mais pro Google, né? A relação, acho que mais perguntando para outras pessoas, acho que é muito raro. Mas acontece muito de, às vezes, você tá em uma roda de amigos e surge algum assunto de algum produto, ou durante a conversa a gente lembra de algum produto, a gente pergunta a alguém onde comprou, ou alguma orientação sobre algum tipo de produto que ele já comprou, se ele já é algum usuário daquele tipo de produto. Tá vendo que o tal do boca a boca, ele ainda... Gente, não Indicação adianta, né? é tudo. Século vai, século vem, e a gente ainda continua no boca a boca. Não, a gente vê no Dig o tanto que isso é forte. E as pessoas, elas querem saber a opinião das outras para tomar uma decisão. Porque para que eu vou ali no escuro se eu posso ter uma referência? Então, no Dig, a gente vê muito isso. Primeiro que as mulheres que estão ali, elas compram umas das outras
o tempo inteiro, porque fazem questão. E segundo, porque se elas precisam de qualquer coisa mesmo. Eu preciso de um endocrinologista infantil. Tem alguém tem alguma médica endocrinologista infantil aqui? Tem. Então é ela. Não tem? Alguém consegue me indicar? É impressionante. Todo mundo pede, as pessoas têm prazer em ajudar. É impressionante a indicação. Agora, gente, assim como as pessoas indicam quando elas gostam, as pessoas falam mal quando o negócio não é bom. Elas desindicam também, né? Então, se a equipe ali, se o processo ele não tiver bem azeitado, bem alinhado, pode dar ruim também, né? Eu falo assim que pra mim não tem essa, né, de cliente bem vestido, cliente com muito seguidor, cliente com pouco seguidor. Todo mundo pode ser ali um potencial ou um fã, né, ou um potencial cliente desencantado. Então, hoje em dia, todo mundo, né, tem rede social, a maior parte dos clientes estão nas redes sociais. É muito arriscado, a gente não sabe, né, primeiro quem é aquela pessoa e todo mundo que compra pode, de alguma forma, influenciar um nichozinho ali que ele está inserido, né? Não importa se tem 500 seguidores, 200 seguidores ou 5.000. A pessoa pode, de alguma forma, indicar e crescer, passar ali para aquela rede, né, que está em torno dela. Então, a gente tem que ficar muito atento, assim, principalmente como que a gente responde a esses clientes, né? Imagina quantas respostas a gente vê que viralizam, né? A pessoa encomenda um bolo, a pessoa responde de mau jeito e aquilo vai viralizando, a empresa faz errado. A gente não quer, de forma alguma, estar na boca do povo num sentido ruim, né? Então, as indicações pesam muito. Uma dica que eu daria na loja física talvez é um pouquinho mais difícil, mas no online as pessoas têm muito essa decisão do impulso da compra de acordo com as avaliações. E tem muitos sites que não colocam. Então, é muito importante que vocês peçam para os clientes de vocês avaliarem, né? Como ele citou aí no Google, na própria plataforma do site de vocês. Ou para quem não tem, né, e vende pelas redes sociais, coleta esses depoimentos, que aí seria o caso da loja física. Coleta, se puder fazer uma avaliação do produto, o Forms que a Bruna citou, super fácil de fazer um questionário online, gratuito. Manda para aquela pessoa e usa aqueles depoimentos a seu favor, né? Lá na loja a gente tem os feedbacks semanais que a gente coloca, então todas as avaliações que chegam naquela semana. No pedido que a pessoa recebe, vai uma tag com o QR Code direto para avaliar o produto. A gente bonifica o cliente que avalia aquele produto, né? Então a gente tem um programa de pontos de fidelidade, a gente dá pontos em troca daquelas avaliações, porque isso é ouro, assim. Como as pessoas citaram. Aquela lá que falou, eu não peço indicação para ninguém, eu não pergunto para ninguém, mas ela olha as avaliações. Ela viu o que as pessoas que já compraram falam. E isso é muito importante. Quando vem de alguém que a gente conhece, é melhor ainda. Você falou, diga o quê? Uma comunidade. Então, quando vem de alguém que está ali de dentro, que eu tenho confiança, né? Porque a gente está comprando cada vez mais online, mas a gente morre de medo de cair num golpe, de comprar num site que não existe, de chegar diferente, da foto não ser aquela. Então, tudo que a gente puder fazer para cercar, né, que todos os nossos clientes tenham uma boa experiência. E aí, como eu falei, gente, não é nada de extraordinário, é o básico funcionando e um pouquinho a mais que vai surpreender. Quando a gente consegue fazer isso, aí sim a gente vai ter as pessoas indicando, falando bem, porque o cliente que fala mal, como você falou, ele não esquece, vai passar 5 anos que você fez a bainha da calça no lugar X, você vai contar aquele caso, nossa, eu fui uma vez e não fui tão bem atendida. Pode ser que esteja melhor hoje em dia, mas quando eu fui, e você não esquece. E o ruim reverbera, né? As pessoas às vezes não falam do bom, mas o ruim ela faz questão de falar. Impressionante, né? Como falar mal acho que a pessoa quer pôr pra fora ali a raiva que ela Porque tá dá muita raiva mesmo, né? E às vezes, no caso aqui do online, o meu faturamento é 80% do online, né? Por isso que eu trago ele tanto assim em exemplos. Às vezes, na hora da compra ali, a gente esperou tanto, né? Eu fiz aquela compra 7 dias atrás. Quando chegou, veio errado. Dá muita raiva mesmo, né? Eu falo isso com as meninas, não vamos negligenciar essa raiva, porque na hora a gente fica com muito, não tem nada que tira a gente mais do sério do que um serviço que não saiu como a gente esperava, ou um atendimento que não foi como a gente esperava. É legal que você se refere sempre à sua equipe. Você, eu falo isso com a minha equipe. Esse ponto também é muito importante, porque se você tem uma equipe ou uma única pessoa da sua equipe que não está no mesmo propósito que você, isso pode estragar a percepção que alguns clientes vão ter do seu negócio. E treinar a equipe, isso é possível com pouco dinheiro, com baixo investimento, ou só com um pouco mais de tempo, de atenção? Como é que você faz para treinar? Assim, eu fui aprendendo na prática, né? Porque eu não sou RH, nunca fiz nenhum curso de liderança, de gestão. E aí aconteceu de ter uma equipe no meu colo
E eu sempre falo assim, como que é importante elas estarem treinadas e alinhadas com o meu propósito, que é o propósito da Criare, né? Porque as pessoas me veem nas redes sociais e veem lá na Criare, nas propagandas. Imagina chegar e ter uma vendedora que não tem nada a ver com isso, né? Que trata ela de forma totalmente oposta. É muito importante a gente padronizar esse tipo de processo, as respostas de atendimento, né? Então, levanta aí na sua loja, no seu negócio, quais são. Isso não te custa nada, né? Levanta aí quais são as dúvidas frequentes e para essas dúvidas, como que a gente responde? Levanta aí os problemas que podem acontecer. Um item chegar quebrado, um endereço ser trocado, o carteiro não foi atendido. Para cada um desses processos, né? Para cada um desses erros, como que a gente resolve? Ter isso padronizado é muito importante, né? O processo ele é da empresa. Não adianta eu, Luísa, atender um cliente de um jeito, a Nath de outro, você de outro. A gente precisa que todo mundo, independente do vendedor que pegar aquele problema ali, vai ser resolvido com o mesmo rigor, com a mesma qualidade. E é muito mais fácil a gente treinar uma pessoa que às vezes não tem um conhecimento tão técnico, mas que tem o propósito da empresa alinhado, que entende a cultura da empresa, né? É importante ter uma cultura da empresa, assim. O que para criar é inegociável. Então, às vezes, a gente pode até perder um prazo, mas o produto vai com a qualidade máxima, né? A gente vai fazer o que o cliente pediu. Ou então, não, para aquela empresa X, o importante ali é o prazo, é a bainha ficar pronta em 30 minutos. É muito importante ter isso alinhado, porque vai variar de empresa para empresa e a sua equipe precisa entender, né? O que aqui para a gente é inegociável. Eu não vou mandar isso aqui com uma mancha se vai atrasar. Vai atrasar, mas eu não vou mandar manchado. É importante passar isso para a equipe e aí não precisa de recurso nenhum, né? A gente saber explicar para elas qual que é a importância daquilo, por que é sério um erro, o que pode acontecer, qual que é a expectativa que o cliente tem sobre um pedido. Sempre deixar isso transbordar, né? Eu acho que é a noção do impacto, né? Outro dia eu estava observando uma coisa, gente, uma coisa muito boba, mas que causa um impacto. Por exemplo, eu estava vindo de carro e o pessoal estava fazendo aquela capina da estrada, da rua. E aí eles colocaram cones, assim, a uns 200 metros de distância e lá na frente estavam no início do processo. Por quê? Porque é muito mais fácil colocar os cones todos primeiro para depois você começar o trabalho. Só que você fecha uma pista inteira, você engarrafa o trânsito todo numa via que já tem um trânsito complicado. Por quê? Porque é mais fácil para a gente fazer assim. E você não tem noção do impacto que aquilo vai causar na vida das pessoas por 40 minutos, um trechinho da estrada que pode fazer com que alguém se atrase, alguém perca um prazo. Então, é importante que aquela pessoa que está ali fazendo uma capina de um canteiro, ela tenha noção do impacto que aquela ação dela vai ter no trânsito de uma cidade, numa via de grande movimentação. Então, olha como um detalhe simples, né? Eu vou economizar meu tempo colocando cone na pista inteira. Mas não era necessário e talvez não era a orientação, mas para ficar mais fácil, a gente fecha tudo de uma vez. Então, olha o impacto que isso... E às vezes aquele funcionário ali, ele não tem noção do impacto de uma ação dele lá no produto final, né? E além do impacto, entra naquilo que a gente falou da empatia, né? Eu tenho um caso, você contou, eu vou falar rapidinho. Eu fazia balões personalizados, né? Aqueles balões, logo que começou com Gazelle, então tinha os números e tal, vendi balão para Belo Horizonte inteiro. E aí, um dia eu tava, né, num churrasco, nem lembro onde eu tava, minha mãe me ligou, era na casa da minha mãe e falou, tem uma cliente aqui, ela veio buscar os balões do aniversário. Eu falei, não tem nenhuma encomenda pra hoje e tal. Ficou aquela coisa, enfim, tinha tido uma falha de comunicação mútua minha e dela, ela achou que tava certo, eu achei que ela não tinha fechado. Ela chegou pra buscar, não tinha balão. Eu falei, mãe, não tem, explica pra ela. E aí a cliente ficou na porta da minha casa aos prantos, minha mãe sem saber o que fazia. E eu lembro que eu até falei assim, gente, eu não tenho como resolver, não vou conseguir os balões agora, eu não tenho cilindro, não tenho nada. Explica pra ela, minha mãe, ela não para de chorar. Eu falei, nossa, tanta gente com um problema de verdade, com uma doença, sabe? Essa menina chorando por causa de balão. E aí, enfim, passou depois, veio meu aniversário e eu vendi os balões. Quanto que não valia uma foto minha com os meus balões ali, né? Quantos balões que eu não ia vender por conta daquela foto? E aí eu tava um dia de muita chuva, eu peguei os balões na loja, levei pra casa e tal. E eu cheguei em casa e minha irmã falou assim, nossa, esse balão vai furar, esse balão vai furar. Eu falei, não, cheguei debaixo de chuva, eu faço aniversário em março, né? Então, meu aniversário sempre chove. Cheguei, então na hora que eu entrei em casa, o balão, pá, na lâmpada, estourou. E eu desabei a chorar. E aí minha irmã falou assim, você criticou a menina que ficou chorando aqui na porta.
E é justamente isso, né? A gente tem empatia, a gente não sabe o que aquele balão significa, o que é um pedido, o que aquela pessoa está na estrada ali e faz. Então a gente precisa, adorei essa parte do impacto, eu nunca tinha pensado nisso, que eu sempre chamei de empatia, né? Mas é tudo reflexo daquilo ali no nosso cliente, né? Não existe isso de, é só uma agenda, nossa, é só um presente. Eu não sei o contexto. É só um balão, mas às vezes era o balão da foto que a pessoa sonhava em fazer Não faço naquele ideia. dia específico. Para ela era importante. Às vezes um outro cliente, por isso que as percepções são diferentes. Às vezes um outro cliente fala assim, não, eu queria esse balão só para tirar uma foto com meu marido, mas fica tranquila, nossa, nem era nada demais, tá tudo certo. As percepções vão mudar, né? As necessidades vão mudar. Então, a gente tem que antecipar tudo isso, né? Como que eu posso fazer? E aí, não existe excelência, né? A sua loja vai errar, provavelmente tem algum cliente que já falou mal de você. Tem clientes aí que talvez eu nunca vou conseguir reverter, né? De um passado mais distante da Criar, assim, que eu fazia muitas coisas sozinha. E aí, é uma dica que eu dou também, não demore para terceirizar alguns processos. Não demore para contratar. Eu era muito medrosa, assim, no início, eu poderia ter tido muito menos problemas se eu tivesse terceirizado e pedido ajuda lá atrás, assim, né? Buscado ajuda. Às vezes eu já até poderia pagar, mas eu tinha tanto medo que eu não ampliava a minha equipe e tem alguns clientes que nunca mais comprariam comigo, eles existem. Mas hoje em dia é muito difícil alguém fazer uma compra e, de fato, ela pode até dar errado, mas a gente consegue reverter. O importante aqui é o que a gente faz depois que a gente já errou, depois que a loja já errei, como que eu reverto isso, né? Ô Lu, pegando o gancho nisso que você falou sobre investir em equipe, investir em gente, uma vez me fizeram uma pergunta que eu nunca mais esqueci, que foi muito no DIG também, falou assim, você quer crescer para investir ou você quer investir para crescer? Aí o primeiro pensamento foi, eu quero crescer para investir, né? Aí ele falando, lembrando que pode ser que você não cresça. Então, às vezes, se você não faz esse investimento, né, pode ser que você não cresça e aí você vai perder essa oportunidade, né, de crescer, de levar seu negócio para outro nível. Então, essa pergunta eu sempre tô com ela, assim, tipo, não, agora eu já virei essa chave, não, é investir para crescer. É muito difícil, porque se a gente pegar aí uma comerciante que faz bolos, né, para vender, e aí ela faz a produção dos bolos, ela recebe os contatos, ela tá ali o dia inteiro, ela pede para os fornecedores, né? Ela cuida dos ingredientes, ela cuida do processo todo. De fato, ela não vai conseguir ter o atendimento que eu tenho, porque tem alguém que me ajuda nisso, né? Mas ela pode fazer assim, dentro dos seus recursos ali. Então, vamos separar 3 horários do dia para fazer um atendimento. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas respondem no início do dia, aí entram para a produção, entram para as tarefas, ficam lá presas no operacional, no final do dia responde de novo. Então, tira mais momentos do seu dia para o atendimento. Não negligencie essa parte, né? Atendimento não pode ser feito na hora vaga. Então, é só você distribui mais momentos de atendimento no seu dia com o mesmo rigor que a gente assa um bolo, que a gente faz um pedido para um fornecedor. Não deixem isso de lado, porque às vezes a gente vai perder um cliente ali por muito pouco. Então, para a gente fechar, mais uma listinha, Luísa. Como a gente pode fazer para que o meu cliente seja transformado em fã? Tudo isso que a gente falou aqui, resumido em tópicos, por favor. Nossa, muito difícil. Vamos para o seu planner agora e vamos colocar os tópicos aqui. Vou tentar, muito difícil, mas eu acho que é a gente ter um controle redondinho do processo do início ao fim. Então, ter um produto bem feito, ter um atendimento eficaz, ter uma embalagem bem feita, funcional, a gente ter uma equipe treinada, para quem é o caso aí, né, que tem outras pessoas, todos os pontos de processo, como eu falei, né, o ciclo inteiro da minha empresa ser pensado com o cliente no centro, de fato, e que seja uma coisa possível, né? Não adianta eu querer fazer uma ação X ou falar, não, eu te mando isso, eu te mando aquilo, se aquilo vai impactar no caixa da minha empresa. A gente está falando aqui o tempo todo de estratégias que vão durar a longo prazo, né? Eu não posso querer ser o atendimento da Disney se eu não tenho o caixa que a Disney tem, né? Então, assim, como que a gente consegue fazer isso? Listem todos os processos da empresa de vocês e como que vocês conseguem melhorar eles. Seja desde, igual as meninas falaram, de pegar um cadastro, de ter ali o seu cliente, né, no radar. Uma coisa que a gente não falou hoje aqui, que é muito importante que a gente fale, é como que os clientes que compram pela segunda vez são importantes, né? Então, a gente ter estratégias de remarketing, estratégias de pós-venda. Para um cliente é muito mais fácil alguém que já comprou de você, que já sabe que deu certo, que já conhece seu produto, comprar de novo, do que ter um cliente novo, né? Do que conquistar um cliente novo, sai muito mais caro um cliente novo. Então, por que a gente não olha para o nosso cliente atual, né? A gente fica sempre querendo trazer mais seguidor. Eu quero ganhar seguidor, eu quero ganhar cliente, eu quero que tal pessoa me conheça. E aqueles que já estão lá,
aquela base de clientes que já está lá. Como que você trabalha com ela, né? Quais estratégias você usa para que essas pessoas comprem de você de novo? É tipo aquela operadora que oferece desconto para quem chega e quem tá ali fica insatisfeito porque É vê a propaganda na TV e fala, não, mas vai chegar isso. agora pagando menos que eu, né? Na verdade, uma empresa rentável, ela não vive de novos clientes chegando, elas Aham. vivem dos clientes que já estão ali Manter, né? comprando Exato. cada vez mais. Gente, eu espero muito que você que está aí nos acompanhando tenha aprendido um pouquinho sobre como fazer com que o seu cliente venda para você, né? O seu cliente, ele fale do seu negócio, ele seja um fã da sua marca, compre e volte, porque é isso que a Luísa faz. E muito bem, Luísa. Muito obrigada, viu, por bater esse papo com a gente e ensinar tanto aqui. Aprendemos muito hoje. Ai, obrigada, que honra. Muito obrigada pela oportunidade, por convite, né? Quem quiser me seguir aí, tô nas redes, Luísa Dias, com S. Vai ser um prazer conversar com vocês também. Deixa os arrobas aí, Lu. Por É. favor, todos eles. @loja Criare no Instagram e @Luísa H. Dias, sou eu também. E tem o @checklist do e-commerce, né? Para quem quiser conhecer, ser meu aluno, vão amar. Certo, meninas. Muito obrigada mais uma vez pela nossa troca aqui. E deixando sempre, né, o Maravilhoso. @do It Girls por também, favor! né? @Dig Club, quem quiser dicas de empreendedorismo, de mulheres aí nos negócios, de, né, de se tornar cada vez uma empreendedora melhor. É disso que a gente fala lá, @Dig Club. Certo, então até a próxima, né? Até, foi maravilhoso. Foi ótimo. Gente, Tchauzinho. obrigada a você que nos acompanhou, Luísa. Até a próxima também, viu? Pode me chamar Volte mais que eu vezes. venho. Um beijo e até o nosso próximo episódio.